Que as pessoas aqui, meu Pai, que os irmãos venham ter condições de dizimar, de ofertar, de suprir, meu Pai, a necessidade da obra do Senhor, meu Deus. Que os celeiros deles venham transbordar, Senhor. Que não venha faltar, meu Pai. Se tem algum irmão que estão passando dificuldade, que precisa, Senhor, de uma porta aberta de um emprego, que o Senhor venha abrir, meu Pai, mas que as bênçãos do Senhor venham vir sobre a vida deles. E que essa oferta depositada aqui, Senhor, no teu altar, ela venha multiplicar, meu Pai, a 1, 2, 3, 100 por 1, meu Pai. Quantas vezes o Senhor desejar que essas ofertas multipliquem, para a honra e glória do teu santo nome, Senhor. Meu Pai, é que eu te peço, Senhor, e te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Maravilha, irmã Eliane. Deus te abençoe. Muita bênção. De pé ainda. Paz do Senhor para os irmãos, amém? Irmãos, o pastor Jardel vai estar trazendo a palavra do Senhor. Muito bom, glória a Deus. Glória a Deus. Pastor, depois vai apresentar a esposa dele, né? Glória a Deus. Eu vou estender a mão. Pai, nós oramos pelo pastor. Esse momento tão maravilhoso da sua palavra. Ele veio aqui para transmitir a poderosa, a santa palavra do Senhor. Enquanto ele prega, ó Deus amado, fala em cada coração que o crente, ó Deus, receba a comunicação do céu no momento da palavra. Abençoa teu servo, é a nossa oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, pastor? Deus abençoe. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Meus queridos, a paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus. Quantos estão felizes aqui neste lugar? Motivo de alegria estar na casa do Senhor. Até aqui nos ajudou o Senhor, não é verdade? Amém ou amém? Aleluia. Tem alguém vivo aí? Tiver morto, Jesus ressuscita, não é verdade? Aleluia. Sem perca de tempo, por gentileza, abra sua Bíblia comigo. Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 11. Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 11. Quem não tem Bíblia aí, procura a pessoa mais bonita da igreja, pega uma carona com ele. Jesus é um pão tão grande que dá para alimentar toda a multidão de uma vez só, não é verdade? Deus abençoe o meu amigo pastor Josué, né? Deus possa abençoar você, a todos os pastores aqui, a toda a congregação aqui, que Deus possa vos abençoar ricamente em nome de Jesus. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Jardel, sou da Assembleia de Deus Minas Gerais, congrego ali na sede no bairro do Barreiro, e está aqui comigo a minha esposa, viu? A coisa mais linda que meus olhos já viram, viu, irmãos? Minha esposa aqui é a coisa mais linda que Deus me deu, amém? Glória a Deus. Todos encontraram, querido? Capítulo 11, o verso 35, está escrito assim, capítulo 11, o verso 35, Jesus chorou. Jesus o quê? Olhe para mim aqui, querido. Como que alguém que tem o poder sobre o céu, sobre a terra, sobre o inferno, sobre todas as coisas, pode chorar por algo que ele consegue trazer de volta? O texto disse que ele chorou. Se eu perder o meu celular, mas se eu conseguir trazer ele de volta, eu vou chorar por ele? Não, porque eu consigo trazer de volta. Mas o texto disse que Jesus chorou. Verso 36. Disseram, pois, os judeus: vede como o amava. E alguns deles disseram: não podia ele que abriu os olhos ao cego fazer também que este não morresse? É uma pergunta. Jesus, pois, movendo-se outra vez muito em si mesmo, foi ao sepulcro, e era uma caverna e tinha uma pedra posto sobre ela. E disse Jesus: tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. E disse-lhe Jesus: não te hei dito que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouve, mas eu disse isso por causa da multidão que está ao meu redor, para que creia que tu me enviaste. E tendo dito isso, clamou com grande voz: Lázaro, vem para fora. Lázaro, vem para fora. Qual era o nome do rapaz?
verso 44. E o defunto saiu. No versículo 43, Jesus chama ele pelo nome. No versículo 44, o escritor disse: para mim é defunto, mas para Jesus ele chama pelo nome. Pelo homem é defunto, mas para Jesus ainda chama pelo nome. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixa, e o seu rosto em volta de um lenço. E disse Jesus: desligai e deixai-o ir. Toma teu assento, glorificando a Deus em nome de Jesus. Meus queridos, prometo não me delongar muito, mas eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Olhe para mim aqui, por gentileza. O texto que ora acabamos de ler, por certo, é um texto bastante conhecido. Quantos conhecem essa passagem aqui? Deixa eu ver, levante a mão. Glória a Deus. Crente aqui do bairro Lagoa é crente bom. Glória a Deus por isso. Esse texto aqui ficou famoso, ficou conhecido, depois que a cantora Aline Barros fez uma canção inspirada nesse texto aqui, Ressuscita-me. Esse texto ficou famoso, mas não se assuste. Esse texto aqui, ele vai muito mais além do que aquilo que eu e você possa imaginar. Por quê, pastor? Porque esse texto aqui existe uma história dentro de outra história. A Bíblia fala assim que quando Deus foi criar o homem, Deus procurou o melhor lugar para que o homem pudesse viver. E a Bíblia diz assim que Deus olha para o Éden. O Éden já existia e Deus vai criar um jardim dentro do Éden. A palavra Éden do hebraico vem do termo de lugar de delícias e lugar de coisas boas. Então o objetivo de Deus era que o homem vivesse no lugar de delícias e no lugar de coisas boas. Deus cria ali o homem ali e coloca dentro do jardim. E eu sempre digo, querido, que nunca houve uma igreja tão perfeita como a igreja do Éden. Eu sei que essa congregação aqui é linda, maravilhosa, mas nunca houve uma igreja tão perfeita como a igreja do Éden. Por quê, pastor Jardel? Imagine o culto dentro do Éden. Imagine o culto lá dentro. Adão olha para Eva e disse assim: como vai ser o culto aqui hoje? Quem é que vai fazer o louvor? Quem é que vai pregar a palavra para nós? Eu imagino os anjos desciam e começavam a fazer o louvor dizendo: santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos. Quem é o pregador? E na viração do dia, o próprio Deus descia e pregava a palavra. Esse culto é maravilhoso. Os anjos fazem o louvor e o próprio Deus é o pregador. Só que não se assuste, querido. Toda promessa que Deus criar na tua vida, Deus vai colocar princípio na tua vida. Deus coloca o homem ali dentro, mas coloca princípio. Você lembra de Sansão? Sansão tinha promessa para ser juiz, mas Deus disse: a promessa só vai estar de pé enquanto você manter o princípio de pé. Se o princípio ele for quebrado, a promessa também ela é quebrada. O homem vai quebrar o princípio ali dentro ali, você conhece a história. Quando o homem vai pecar, ele vai errar ali dentro ali. A Bíblia fala assim que Deus desce dentro do jardim e começa a procurar o homem. A pergunta é: Deus sabia que o homem tinha pecado, sim ou não? Sabia. Deus é onisciente, onipotente, onipresente. Deus sabia que o homem tinha pecado. E Deus desce dentro do jardim e começa a chamar pelo homem agora: Adão, Adão, aonde você está? E a Bíblia disse que o homem se escondeu de Deus. Só se esconde quem deve, só se esconde quem teme. Quando o homem se esconde ali de Deus ali, não é que Deus queria punir o homem, Deus queria ouvir da sua boca o que tinha acontecido. Lembra de Davi? Davi tinha pecado, Davi errou, Davi falhou, Davi adulterou. Mas quando Deus se apresentou perante Davi, ele disse: Senhor, se quiser tirar o cetro, tira. Se quiser levar o trono, leva. Se quiser levar a coroa, leva. Só não tira o teu espírito da minha vida, porque eu não vou saber viver sem ele. Quando Deus se apresenta perante Adão, Deus queria ouvir da sua boca dizendo: Senhor, nós pecamos, nós erramos, nós falhamos, mas tem uma coisa, qual é? Nós ainda te amamos, Senhor. Não nos lança fora da presença. Por quê, pastor? Porque aquele que confessa alcança misericórdia. Ele não confessa e ele é expulso do jardim. Quando ele é expulso do jardim, querido, o homem se torna estranho perante a Deus. É a mesma coisa de Deus caminhasse pela direita e o homem caminhasse pela esquerda.
É a mesma coisa de você vir num culto como este daqui, e você cantar, você adorar, você pular, exaltar o nome do Senhor, e depois você sair dizendo: a minha bênção não veio, o meu milagre não veio. Mas a verdade é que todo culto como este daqui, a tua bênção ela vai descer sempre, querido. Só que toda vez que ela descer, ela vai te procurar no centro de uma cidade chamada vontade de Deus. E se você estiver no centro da vontade do Senhor, a tua bênção vai te abraçar e vai embora com você. Mas se você estiver fora, ela vai dizer: deixa eu voltar no próximo culto. Quem sabe no próximo culto ele está no centro da minha vontade. O homem se torna estranho perante a Deus. Passa todo o Antigo Testamento, o homem se torna estranho. Só que quando Cristo se manifesta no Novo Testamento, Jesus começa o seu ministério 3 anos e meio, um ministério fantástico. Só que não se assuste, quando ele vai começar o seu ministério, ele vai começar justamente pelas casas. E em todas as casas que Jesus entrou, ele entrou uma vez só, biblicamente falando, e não voltou mais. Ele vai na casa de Zaqueu uma vez só e não volta mais. Ele vai na casa de Jairo uma vez só e não volta mais. Ele vai na casa de Simão uma vez só e não volta mais. Porque todas as casas que Jesus entrou, ele entrou uma vez só e não volta mais. Por quê, pastor? Porque o povo não queria ele por aquilo que ele é, o povo queria por aquilo que ele tinha para oferecer. Ele vai na casa de Zaqueu para levar uma salvação, mas não volta mais. Ele vai na casa de Simão para dar um sermão, mas não volta mais. Ele vai na casa de Jairo para levar a vida, mas não volta mais. Ele vai na casa da sogra de Pedro para levar uma cura, mas não volta mais. Porque todas as casas que Jesus entrou, o povo só queria por aquilo que ele tinha para oferecer, não por aquilo que ele é. Mas um certo dia, a Bíblia disse assim, que Jesus estava numa reunião, sentado ali perante uma mesa, e a Bíblia disse assim, que uma mulher vai roubar a cena naquele dia ali. A Bíblia fala assim, que ela pega um vaso de alabastro. Aquele vaso era 300 denários, diz a Bíblia. Pastor, quanto era 300 denários? Cada denário era um dia de trabalho. Ela pega um vaso de alabastro que custava 300 denários e mergulha no lugar mais alto que o ser humano consegue chegar. Pastor, qual é o lugar mais alto que o ser humano consegue chegar? É nos pés do Senhor Jesus. A Bíblia fala assim, que ela quebra o vaso ali. Só que quando o vaso é quebrado, a Bíblia fala assim, que ela vai pegar os cabelos para enxugar os pés do Senhor Jesus. Agora olha aqui para mim, se a intenção dela fosse enxugar os pés do Senhor Jesus, ela pegava um tecido que tem o poder maior de absorver o líquido. Mas quando ela pega os cabelos, a intenção dela não era enxugar os pés. Era o que, pastor? Era compartilhar a essência que estava nele. Ela estava dizendo: aonde que eu chegar, o povo vai dizer: eu conheço esse cheiro, eu conheço essa essência, eu conheço esse perfume. Não é da terra, é do céu, é de Jesus, é de Jesus, é de Jesus. Escute, a Bíblia disse assim, que depois desse ato aqui, Jesus se torna amigo da família. Não, eu vou falar de novo, crente. Jesus se torna amigo da família. Sem querer te ofender, o que Jesus ele é na tua casa? O que Jesus ele é na tua casa? Quando a Bíblia diz assim, que ele se torna amigo da família. Eu imagine agora Jesus indo para a casa de Lázaro. Lázaro morava na aldeia de Betânia. Imagine Jesus descendo para a casa de Lázaro. E olha que Jesus não andava sozinho não, viu, querido? Andava com 12 camaradas famintos atrás dele. A Bíblia disse assim, que os fariseus olharam e disseram assim: os discípulos de João não come e nem bebe, mas os de Jesus é tudo comilão e beberrão. Imagine alguém chegar na tua casa, olhe para mim aqui. Imagine alguém chegar na tua casa com 12 camaradas famintos para sentar na mesa com você. Era o que acontecia na casa de Lázaro. Imagine agora Jesus chega com os 12 discípulos na casa de Lázaro. Imagina a recepção de Lázaro dizendo: Senhor, que alegria o Senhor na minha casa.
Que alegria o Senhor poder sentar na mesa comigo. Que alegria o Senhor poder compartilhar desse momento. Entra, Senhor, a casa é sua. É aqui que nós vamos entender, interpretar Marta e Maria. Porque, pastor, imagine quando Jesus entra na casa de Lázaro. Imagine Marta, agora pastor Josué, olha para Jesus e disse: Senhor, o Senhor cortou todo o deserto para chegar em Betânia. Senhor, senta aqui, Senhor. Quer que eu pegue uma bacia de água para o Senhor colocar os teus pés, para refrescar? Senhor, quer que eu prepare um alimento para o Senhor? Eu imagino Maria dizendo assim: Senhor, deixa eu mergulhar no lugar mais alto, só mais um pouquinho, deixa eu te adorar, só mais um pouquinho. E Jesus vai uma, vai duas, vai três, vai quatro, vai cinco, e se torna amigo da família. Isso aqui é muito forte, querido. Só que a Bíblia diz que um certo dia o amigo de Jesus vai adoecer, porque profeta passa luta. Lembra de Eliseu? Eliseu adoeceu, Lázaro adoeceu. Só que quando Lázaro fica enfermo, Jesus não estava em casa, estava do outro lado, debaixo de uma cultura judaica chamada lei do levirato. A lei do levirato não permitia que as mulheres saíssem da cidade. Eu imagine Marta, agora olha para Maria e disse assim: pastor José, o que nós vamos fazer? Nós não podemos atravessar a cidade. Ela olha para o servo e disse assim: eu tenho uma missão para você. Qual é? Trazer Jesus para a nossa casa. Não, eu vou falar de novo, crente. Eu tenho uma missão para você. Qual é? Trazer Jesus para a nossa casa. Eu imagino o servo, olha, e disse assim: mas como eu vou trazer Jesus? Porque um dia ele está lá, outro dia ele está cá, outro dia está do outro lado. Como eu vou trazer Jesus? Eu imagino agora a voz do Espírito Santo dizendo: aonde estiver dois ou três. Eu vou falar, aonde estiver dois ou três, ali já pegou. Aonde estiver dois ou três, pode ir para lá, porque Ele vai estar lá. Pode ir para lá, porque Ele vai estar lá. Eu imagino o servo agora, querido, coloca a mochilinha nas costas e vai procurar Jesus. Notícia corre longe. A notícia chega, eu fiquei sabendo que lá em Caná da Galileia havia um casamento lá que ia ser destruído, ia ser parado. Por quê? Porque faltou o vinho. O vinho na cultura judaica representa alegria. Se tem uma coisa que não pode faltar no casamento é alegria, e faltou alegria. Quando o diabo achou que o casamento ia ser destruído, ia ser paralisado, quem é que chega na festa? Jesus de Nazaré. O servo desce para Caná da Galileia. Quando ele chega na aldeia, ele pergunta: Jesus está na aldeia? Alguém disse: não, ele até passou por aqui, restaurou o casamento, mas já foi embora. E aonde que ele está? Eu fiquei sabendo que lá em Jericó tem cego enxergando. Vai para lá que ele está lá. Ele desce para Jericó. Quando chega em Jericó, ele pergunta: Jesus está na aldeia? Alguém disse: não, ele até passou por aqui, mas já foi embora. E aonde que ele está? Eu fiquei sabendo que lá em Betesda tem paralítico carregando cama nas costas. Vai para lá que ele está lá. Ele desce para Betesda. Quando chega em Betesda, ele pergunta: Jesus está na aldeia? Alguém disse: não, ele até passou por aqui, mas já foi embora. Aonde que ele está? Eu fiquei sabendo que lá em Gadara tem jovens sendo libertos. Vai para lá que ele está lá. Ele desce em Gadara. Quando chega em Gadara, ele pergunta: Jesus está na aldeia? Alguém disse: não, ele até passou por aqui, mas já foi embora. E aonde que ele está? Eu fiquei sabendo que lá em Cafarnaum tem mulher que está sendo curada e menina sendo ressuscitada. Vai para lá que ele está lá. Quando chega em Cafarnaum, ele pergunta: Jesus está na aldeia? Alguém disse: não, ele até passou por aqui, mas já foi embora. E aonde que ele está? Parece que alguém disse assim: pastor, eu sei aonde que Jesus está. Aonde que ele está? Eu fiquei sabendo que lá na Filadélfia, do bairro Lagoa, me disseram que ele vai estar lá. Me disseram que ele vai estar. Só quem acredita que ele já está na casa, dá um grito de glória. Escute, quando o servo encontra Jesus, a
Bíblia fala assim, que muitas vezes nós pedimos e pedimos mal, porque não sabemos pedir. O servo chega perto de Jesus e não disse: Senhor, Lázaro está enfermo. Não. Senhor, aquele que o Senhor desce lá para sentar na mesa para almoçar com ele. Não. Olha o que o servo disse: Senhor, aquele que o Senhor ama, aquele que o Senhor ama, chama de amigo, está enfermo. Jesus olha para ele e disse assim: a enfermidade não é para a morte. O servo vai embora. Só que quando o servo vai embora, ele vai com uma palavra profética. A enfermidade não é para a morte. Ele vem como servo, mas volta com uma palavra profética. Ele vem como servo, mas volta como um profeta, pastor Josué. Como assim, pastor Jardel? Tu saiu da tua casa como servo para vir adorar Jesus, mas vai voltar com uma palavra profética. Tu saiu de casa como servo, mas vai voltar como um profeta. O servo volta. E profeta é assim, querido, é barriga para dentro e peito para fora, pastor. Assim diz o Senhor. Marta e Maria, assim manda Jesus falar o quê? A enfermidade não é para a morte, só que Lázaro morre. Aqui não acontece isso. O povo ia dizer assim: profetizou na carne, porque Lázaro morreu. Você disse que a enfermidade não era para a morte, mas Lázaro morreu. O servo está olhando. Ele olha para Lázaro, vê Lázaro morto. Só que ele está dizendo, pastor Josué, eu ainda fico com a palavra de Jesus. Eu ainda fico com a palavra de Jesus. Por que, pastor Jardel? Porque aquilo que é morte para nós é vida para ele, querido. Aquilo que é ponto final para nós é uma vírgula para ele. Porque, pastor, ele está dizendo: quem está debaixo de uma palavra profética, ele não se apavora, ele não se desespera. Ele faz o que, pastor? Ele descansa no Senhor. Ele descansa no Senhor. Lázaro morre. Eles pegam Lázaro. Na época da Bíblia, quem era pobre, lembra de Eliseu? Era cova aberta. Quem era rico, caverna. Eles pegam Lázaro, leva para uma caverna. 15 degraus subia e 15 descia. Lá embaixo uma mesa de mármore, costume egípcio. Deixava o camarada enrolado no lençol durante 7 dias para depois sepultar. Passa o primeiro dia. No segundo dia, debaixo da cultura judaica, passava um grupo chamado Barquiteriana. Pastor, o que é isso? Os filhos da esperança. Era aquele que assinava a certidão de óbito, passava no segundo dia. É por isso que Jesus ressuscita. Não pegou, deixa para lá. No segundo dia, alguém pega a certidão de óbito e dá para Marta e Maria: está morto. No terceiro dia, numa Palestina onde que é 8 ou é 80, as cataverinas já começam a comer o corpo, pastor. No quarto dia, Jesus para a pregação. Eu amo esse texto. Olha para os discípulos. Os discípulos não estão entendendo nada, porque a palavra que saiu da boca dele é: a enfermidade não é para a morte. Ele para o culto e disse: vão para Betânia. Vão para Betânia. Quando ele vai para Betânia, querido, os discípulos não estão entendendo nada. Vai atrás e vai uma multidão atrás de Jesus. Por quê? Porque uma multidão seguia Jesus. Alguns gostavam de seguir Jesus porque sabia que tinha pão e peixe. Outros gostavam de andar atrás de Jesus porque sabia que ia ter milagre, ia ter espetáculo. Mas tinha aqueles que andavam com Jesus porque amava Jesus. E lá vai a multidão lá para Betânia atrás de Jesus. Só que quando Jesus entra no deserto para chegar em Betânia, a morte já conhecia Jesus. Eu vou falar de novo. A morte sabia quem era Jesus. Antes
antes de Cristo vencer a morte lá na cruz do Calvário, Jesus já tinha feito alguns amistosos. Como assim, pastor? Em Marcos capítulo 5, lembra da filha de Jairo? A morte até queria levar a menina, mas a caravana da vida chegou na hora. Em Lucas capítulo 7, a Bíblia fala assim, que viu uma caravana para enterrar o filho da viúva de Naim, mas do outro lado envia a caravana da vida, e aonde que a caravana da vida chega, o milagre acontece. Eu vou profetizar, aonde que a caravana da vida chega, o milagre acontece. A morte sabia, se Jesus chegar aqui, o milagre de Marta e Maria vai ter que ressuscitar. E Jesus vem. Bate o pé no chão, você que pode aí, bate o pé no chão. Que barulho é esse, pastor? É o povo que anda com Jesus. E aonde que esse povo chegar, alguma coisa acontece. Aonde que esse povo chegar, a glória de Deus se manifesta. Deixa eu correr aqui para não passar do tempo. Jesus chega. Imagine Jesus chegando, pastor, todo elegante. Shalom, shalom, a paz do Senhor, a paz do Senhor. Com licença. A Bíblia diz assim que Marta para na frente dele. Se o Senhor tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E Jesus passa dela, diz a Bíblia. Maria vai dizer a mesma coisa. Se o Senhor tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E o texto disse que Jesus para e chora. Mas espera aí, pastor. Marta fala e Jesus passa. Maria fala e Jesus chora. Escute isso aqui. A oração pode ser a mesma. O que vai mudar é a atitude. Eu vou falar de novo. A oração pode ser a mesma. O que vai mudar é a atitude. Por quê, pastor? Porque quando Marta vai falar com ele, ela dá um sermão em Jesus. Se o Senhor tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas o historiador conta assim, pastor Josué, que quando Maria vai falar, ela faz isso aqui. Se o Senhor tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus para, olha para aquela moça. E aí, pastor, vai trazer à memória o que dá esperança. Como assim, pastor? Ela está mostrando para ele voltar lá atrás, quando Lázaro estava vivo, quando tudo estava perfeito, quando não tinha luta, não tinha prova. Ela pega o vaso de alabastro e quebra lá. Ela está dizendo: Senhor, eu não mudei, eu não parei de adorar. Não é porque eu estou de luto, não é porque Lázaro morreu, Senhor, não é porque eu sepultei o meu irmão que eu mudei, não. Eu continuo a mesma. O que? Adoradora. Tem adorador na casa aqui? Tem adorador? Só os adoradores. Dá um grito de glória nesta noite. Jesus olha para ela. Aquela mulher está de joelho no lugar mais alto que o ser humano consegue chegar. E ela vai clamar a ele: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Escute isso aqui, querido. A Bíblia disse assim, que em tudo Deus criou falando. Haja céu, haja terra, falando. Deus nunca precisou de levantar do trono para nada. Eu vou repetir. Deus nunca precisou de levantar do trono para nada. Se eu e você quiser adorar ou não quiser adorar, Deus continua sendo Deus do mesmo jeito. Deus criou tudo falando. Pastor, se eu pregar bonito, Deus continua sentado no trono. Pastor, e se eu cantar bonito, pastor, Deus continua sentado no trono. A Bíblia tem 31.773 versículos. Entre esses 31.000 só existe um versículo na Bíblia que Deus se coloca de pé. Qual é, pastor? Eu pregar bonito? Não. Eu cantar? Não. Quando Davi vai escrever assim, pastor Josué: por causa de uma lágrima. De quem, Davi? Do sacerdote? Disse que nada. Do profeta também não. Por causa de uma lágrima de um adorador,
eu, Senhor, me colocarei de pé e farei justiça pela vida daquele que me adora. É por isso que lá na frente ele vai escrever: o choro só dura uma noite. Por que, Davi? Porque quando tem adorador derramando lágrima, Deus se coloca de pé para fazer justiça. Jesus olha para aquela mulher e disse: vou ter que trazer Lázaro de volta. Ele passa. Na cultura judaica era comum deles enfeitar o túmulo do lado de fora, colocava bastante arranjo. Jesus para e disse assim: tirai a pedra. Mas espera aí, Senhor, já está tudo lindo, já está os arranjos, tudo enfeitado. Imagine Jesus dizendo assim: pastor Josué, o que importa para mim não é a beleza de fora, é o meu amigo que está lá dentro. O que importa para mim não é a beleza de fora, mas é o meu amigo que está lá dentro. Tirai a pedra. Sabe o que ele está dizendo? A mesma mão que fez calo para fechar vai fazer calo para abrir. Tirai a pedra. Quando eles vão tirar a pedra, querido, para mim terminar, Lázaro está lá dentro, sim ou não? Me ajuda aí, vocês é crente do Lagoa, é crente bom. Lázaro está lá dentro, sim ou não? Está lá dentro. Só que o que está na caverna é um corpo sem alma e sem espírito. 1 Tessalonicenses 5:23. O ser humano, ele é corpo, me ajuda aí, corpo, alma e espírito. O corpo volta para onde? E o espírito? E a alma? Tem crente bom ali. A gente brasileiro dá um jeitinho para tudo, meu amigo. A pessoa pode ser ruim que for, morreu, Deus dá um bom lugar. Só que com a Bíblia é diferente. Ou é céu, ou é inferno. Ou é Deus, ou é o diabo. Ou é verdade, ou é mentira. Por quê, pastor? Porque é uma espada de dois gumes. Não tem meio termo com a palavra do Senhor. Se Lázaro morreu, o que está lá dentro é um corpo. Tem criança ali que já está pegando, pastor. O que está lá é um corpo, é uma carcaça. O espírito e a alma segue o caminho que buscar. Só que antes de Cristo passar pela cruz do Calvário, quem morria ia para onde? Lucas 16, seio de Abraão. Só que no seio de Abraão você vai ver pela sua Bíblia que eles conversavam lá dentro. Eu imagino, pastor José, uma conjectura teológica minha. O anjo grita: tem visita chegando. Lázaro para na porta. O líder é Abraão, diz a Bíblia. Ele vem para receber. Qual o seu nome? Sou Lázaro. Está onde? Jerusalém? Não, Betânia. O que você era? Profeta? Eu até queria ser. Sacerdote também não tive a honra. Levita? Não. O que você é? Amigo de Jesus. Amigo de Jesus. Deixa eu te falar algo. Eu não preciso de muito título. O que eu preciso ser é amigo de Jesus. É amigo de Jesus. É amigo do Filho de Deus. Imagine Abraão e disse: entra, rapaz. O que está acontecendo lá embaixo? Imagine Lázaro contando o testemunho, pastor. Igual a irmã contou aqui. Cego está enxergando, paralítico está correndo, surdo está ouvindo, os mortos se ressuscitam e a glória de Deus se manifestou. Eu imagino Abraão dizer assim: rapaz, conta mais para nós, vamos fazer um culto aqui, igual lá no bairro Lagoa. Moisés dirige o culto, a tribo de Asaf e Davi faz o louvor, e o irmão que chegou dá o testemunho. Só que não se esqueça, Jesus está lá embaixo. Quando Jesus para na porta da caverna, ele vai citar uma frase, pastor, que no hebraico está assim: Katai ofelon, fumagalhetadá.
Lázaro, vem para fora. Lázaro, vem para fora. Quando aquela voz entra dentro da caverna, pastor Josué, a voz não pode ficar ali, porque não é uma voz comum. É o que, pastor? É Apocalipse capítulo 1, é duas cachoeiras batendo uma na outra. Quando aquela voz começa a subir, os demônios têm que se curvar perante a voz vai suando: Lázaro, Lázaro. Os anjos vai ter que se curvar. Quando aquela voz vai entrando dentro do seio de Abraão: Lázaro, Lázaro, o culto vai parar. Abraão olha e disse: de que voz é essa? Eu conheço a voz do Pai que falou comigo no Monte Moriá, mas essa voz eu não conheço. De que voz é essa, Moisés? Moisés disse: eu conheço a voz do Pai que falou comigo na sarça, mas essa voz eu não conheço. De que voz é essa, Isaac? Isaac disse: eu conheço a voz do Pai que falou comigo nos cavalhais de Manre, mas essa voz eu não conheço. De que voz é essa, Jacó? Jacó disse: eu conheço a voz do Pai que falou comigo na visão da escada, mas essa voz eu não conheço. De que voz é essa, Elias? Elias disse: eu conheço a voz do Pai que falou comigo debaixo de um pé de zimbro, mas essa voz eu não conheço. De que voz é essa, Eliseu? Eliseu disse: eu conheço a voz do Pai que falou comigo no Rio Jordão, mas essa voz eu não conheço. De que voz é essa? Alguém levanta e disse: eu conheço a voz, eu conheço a voz. É a voz do meu amigo, é a voz do meu amigo, é a voz do meu amigo. Lázaro, vem para fora. Eu estou sentindo a glória de Deus aqui. Splestekel, Esseplia, Olá, Ichou, Elebra, Caiaçai, Eleichou, Elaia, Caiaçéplia. Ele vai te chamar pelo nome hoje. Ele vai te chamar pelo nome hoje. Lázaro, vem para fora. Eu imagino Lázaro olha e disse: Abraão, o culto está até perfeito, mas eu vou ter que descer, porque o meu amigo está me chamando. Eu estou sentindo a glória de Deus aqui, eu estou me arrupiando aqui, querido. O meu amigo. Só quem é amigo de Jesus consegue ouvir a sua voz. Só quem é amigo do Filho de Deus. Lázaro, vem para fora. Há quem acha que quando Jesus gritou o nome dele, que ele já saiu. Não, querido. Há uma reconstrução de alma, corpo e espírito. O milagre já aconteceu, mas quem está de fora não viu ainda, pastor Josué. Por quê, pastor? Porque não é daqui para lá, é de lá para cá. Alguém lá atrás pegou, eu vou falar de novo. Não é daqui para lá, é de lá para cá. Está vindo, está chegando. Está vindo, está chegando. Talvez o da direita não viu ainda, o da esquerda não viu, mas o milagre já foi liberado nesta noite. O milagre já foi liberado. Deus olha e disse: Espírito de vida vai ter que descer. Aonde? Jerusalém não, Betânia. No templo não, cemitério. Lázaro está em cima de uma mesa deitado, enrolado. O Espírito de vida desce, pastor José. Vai em Lázaro. O coração que está parado, pastor Josué. Pastor, o que é isso? O que estava morto começa a receber vida. Lembra que foi cantado aqui?
o que estava morto começa a receber vida, querida. Muitos olhavam e diziam: acabou a história de Lázaro, é ponto final, não tem mais jeito. Jesus coloca vida onde não há vida. Talvez muitos olhem para a tua casa, para a tua família, não acredita mais, dá como morto, até chama de defunto, mas Jesus vai chamar cada um pelo nome e vai colocar vida nesta noite. Eu quero que você se coloque de pé. Deus me trouxe aqui para te dizer que Ele vai colocar vida onde não há vida. Talvez o teu sonho, querida, para muitos já está perdido, já está morto, não tem como, não consegue caminhar mais. Mas Deus me trouxe aqui para te dizer: eu estou colocando vida. Eu estou colocando vida. Eu estou colocando alegria onde não tem mais alegria. Eu estou colocando esperança. Ei, que alaias tu, alaias sébria. É tempo de restauração. É tempo de Jesus colocar vida. É tempo de Cristo restaurar. Por quê, pastor? Porque a glória da segunda casa, ela é maior. Ela é maior. Ela é maior. Eu quero orar com vocês, mas olhe para mim aqui para me terminar. A Bíblia vai contar uma história de um camarada chamado Jó. Ele era homem temente a Deus, obediente. Tem crente obediente aqui nessa noite, querida? Jó era temente e obediente a Deus. Um certo dia Deus resolve fazer a propaganda de Jó. Não foi o diabo que chegou e viu Jó e falou com Deus, não. Se você ler na sua Bíblia, você vai ver que é Deus que apresenta Jó para Satanás. Como assim, pastor? Quem fazia a propaganda de Jó não era Big Brother, e nem a fazenda, era os céus. Imagine Deus chega assim, pastor José, e disse assim: Miguel, está vendo aquele servo meu lá no bairro Lagoa? É meu. Foi Deus que disse: Satanás, está vendo meu servo? Aí ele disse assim: é. Ele só te adora porque tem tudo. Aí Deus disse: ah é? Tira tudo, só não mata, porque se matar eu te mato. Jó vai perdendo tudo. 5 minutos nós já vamos orar para nós encerrar. Jó perde tudo. Só que quando Jó perde tudo, a Bíblia disse assim, que a esposa chega perto de Jó e disse assim: amaldiçoa esse Deus e morre. Só que Jó responde: mulher, tu não é louca, mas falou igual uma louca. Só que tem uma coisa, qual é? Eu sei que o meu Redentor, eu sei que o meu Redentor está vivo. Eu quero que você venha aqui para frente aqui para nós orar. Jó está profetizando que no século 21 haveria vários redentores. Se você chegar nos Estados Unidos das Américas, lá vai estar uma plaquinha: aqui já está os Russell, o Redentor das Testemunhas de Jeová, mas já foi embora. Caminhando mais um pouquinho lá nas Américas, você vai encontrar uma plaquinha: aqui já o Redentor dos Mormons, José W. Smith, mas já foi embora. Mas se você tiver a oportunidade de ir em Jerusalém, na antiga entrada vai estar uma placa escrito Hits